Abra sua Bíblia em Salmo 29. Vamos ler. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja, ó Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro, o lírio e o sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Amém? Então, o título dessa mensagem é A Poderosa Voz do Senhor. E Davi, que foi o escritor desse salmo, ele começa esse texto, esse salmo, esse hino, usando um hino, um louvor que era usado pelos cananeus para adoração ao seu Deus Baal. Então Davi ele faz essa afronta ao povo cananeu, escrevendo esse salmo que era de louvor para o Deus deles, para louvar o nome do único Deus verdadeiro, o Senhor, o Yahvé. E ele faz isso porque ele foi vencedor de uma das batalhas, né? De várias batalhas que ele lutou, ele venceu. E sempre quando ele vencia, né, era costume do povo se juntar para celebrar, para adorar, para agradecer a Deus por aquilo que Deus tinha feito no meio deles. E Davi ele usa esse texto, esse hino de louvor que era usado pelos cananeus para adorar Baal, para adorar o Senhor, o Deus verdadeiro. É interessante porque Davi ele afronta, né? Ele mostra para o povo cananeu que era um povo que já deveria estar expulso do meio deles, porque eles já viviam ali antes que o povo de Israel ocupasse Canaã, a terra prometida. Então não era mais para eles conviverem ali. Mas, no entanto, Davi ele faz esse ataque, essa afronta, mostrando que existe um Deus acima de Baal, mostrando que existe um Deus além, né, de Baal, do Deus deles, que era um Deus falso, um Deus que não prometia e não provia nada para eles. Mas o Deus, o Senhor, o Yahvé, ele realmente provia tudo que eles necessitavam. E Davi, ele tinha esse costume, né, de buscar o Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de consultar o Senhor em todas as decisões que ele tinha que tomar. Eu não sei se você tem esse costume, se você tem esse hábito na sua vida de ouvir a voz de Deus, de buscar a orientação do Senhor para suas decisões, para aquilo que você tem que tomar. Mas Davi, ele fazia isso. E lá, em 1 Samuel 23:4, está mostrando, né, o momento em que Davi ele busca o Senhor. Ele diz assim, o 1 Samuel 23:4. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: dispõe-te, desce a Keila, porque te dei os filisteus nas tuas mãos. Então, dos segredos, das vitórias que Davi possuía, era ouvir as instruções do seu comandante, era ouvir as instruções de Deus, né? E que você, para ter vitórias na sua vida, você precisa também ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus e ser direcionado por ela, né? Não muito me espanta se você me disser: mas eu só estou passando por
por derrotas na minha vida. Talvez você não esteja, meu irmão, parando para ouvir a voz de Deus. Talvez você não esteja parando para consultar o Senhor. E você precisa fazer isso. No nosso dia a dia, ouvimos quatro tipos de vozes, né? A gente ouve a voz do nosso eu, a voz da nossa vontade. Nós ouvimos as pessoas à nossa volta. Geralmente buscamos para tomar alguma decisão, alguma coisa, a gente ouve nossos pais, ouve nossos amigos. Nós ouvimos a voz de Satanás, às vezes ele tenta nos enganar. E nós ouvimos a voz de Deus. Davi, ele sabia muito bem identificar a voz de Deus. E ele não se iludia com a vontade dele. Ele não se iludia com a vontade das pessoas à sua volta. Nem tampouco dava ouvidos a Satanás. Mas ele buscava o Senhor. E ele deixa no Salmo, nesse texto, várias características para que você saiba identificar a voz do Senhor na sua vida. Ele começa lá no versículo 3, né? Deus mesmo, no versículo 3, ele fala que a voz do Senhor está sobre as águas. E é interessante, porque as muitas águas, quando o salmista e os textos escritos nesse tempo, ele fala sobre as muitas águas, ele está se referindo à maldade, ele está se referindo ao medo e o caos que as muitas águas elas podem trazer quando acontece uma tempestade. Mas o bom disso tudo é que o Senhor, a voz do Senhor, está acima desse mal, está acima desse caos, está acima dessa tempestade. As regiões do Oriente Próximo e Médio, tal como na Bíblia, o mal representa as forças do caos e do mal. O comandante da sua voz está acima, o comando da sua voz está acima da dominação e das forças do mal. Então, Deus, Ele sempre está acima das tempestades da sua vida. Deus, Ele sempre está acima do mal que pode estar acontecendo à sua volta. Ele sempre está acima, meu irmão. Creia nisso, em nome de Jesus. Outra coisa que Davi fala é que a voz do Senhor é poderosa. E quando nós falamos de poder, a gente lembra logo de liderança, de posições que estão à frente de pessoas ou posições que dominam as pessoas. Mas Davi, ele fala que a voz de Deus é poderosa porque a voz de Deus ela tem autoridade. E ter autoridade, infelizmente, não são todos que têm. Às vezes os líderes de igreja, de empresas, eles têm o poder, eles têm a posição, mas eles não têm autoridade. E isso é diferente, porque a autoridade é o poder de influência que uma pessoa tem sobre outra pessoa. De forma que quando ela fala, a pessoa que ouve, ela para e obedece. Mas quando a pessoa ela tem apenas o poder, ela tem apenas aquele autoritarismo, ela fala e a pessoa não obedece. Deus, quando Ele fala, nós obedecemos, porque Ele exerce influência. Ele exerce autoridade sobre as nossas vidas, porque Ele tem moral. Porque tudo que Ele fala acontece. Porque o caráter dele é fiel, né? Não é duvidoso o caráter de Deus. É correto, é fiel, é íntegro. Por isso Ele tem o poder. A voz dele tem poder sobre nós. E nós a obedecemos porque Ele tem autoridade sobre as nossas vidas. Ele influencia a nós porque Ele tem esse poder de influência, esse poder de autoridade sobre nós. E ele continua dizendo que a voz do Senhor é majestosa. E eu estava pesquisando, e majestade é um pronome de tratamento, né, que é dado aos reis, que é capaz de inspirar respeito. Quando ouvimos a voz de Deus, temos muito respeito à sua pessoa. Então, a voz do Senhor, ela é majestosa. A voz do Senhor, ela inspira respeito para nós.
A voz do Senhor, ela quebra os cedros e despedaça os cedros do Líbano. É interessante isso sobre os cedros do Líbano e sobre quebrar os cedros do Líbano, porque não sei se você conhece o cedro. Alguém aqui já viu o cedro? Alguma árvore assim? Não é costume existir aqui, né? Elas existem nas montanhas do Líbano e da Síria, crescem naquelas regiões montanhosas lá, são árvores muito bonitas e são usadas para construção de casas, para construção de navios. É uma madeira muito resistente e impermeável. Mas o Senhor, ele fala que a voz dele quebra o cedro do Líbano. Por mais duro que seja o coração do homem, por mais impermeável que seja a sua vida, o Senhor, ele tem o poder de penetrar. O Senhor, ele tem o poder de quebrar. O Senhor, ele tem o poder de fazer aquilo que ele deseja. Porque ele é Deus. Porque ele é Senhor. Porque ele é o Yahvé, o Deus Senhor, o Deus verdadeiro. Por mais difícil que você pense que seja uma pessoa se achegar a Deus porque o coração dela é duro, porque ela é difícil, meu irmão, se você coloca ela diante do Senhor e ela tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus falando a ela, ela vai ser quebrantada, ela vai ser moldada, ela vai ser quebrada, porque é assim que diz a palavra. O Senhor, a voz do Senhor quebra os cedros e despedaça os cedros do Líbano. Amém? Eu creio nisso. Eu creio na transformação do homem. Eu creio que o Senhor pode mudar, né, alguém que ninguém dá nada por alguém digno e alguém de valor. Nós estávamos hoje conversando na sala de aula e eu estava falando para a turma, né, e conversando com o Zé. Eu disse, Zé, hoje os educadores, o governo, as pessoas, né, que trabalham com o público, elas não acreditam mais na transformação do homem. Elas não acreditam mais que alguém pode mudar, que alguém pode ser diferente. E por incrível que pareça, a única instituição que acredita que o homem pode mudar é a igreja. E isso é verdade. Deus, somente Deus, ele pode mudar o homem. Ele pode fazer de um cedro duro, impermeável, uma madeira bem macia e bem, como é que eu posso falar, bem moldável nas mãos do carpinteiro. Deus, ele pode transformar sim o homem. Ele continua falando que o Senhor faz saltar o Líbano e o Sirion. O Líbano e o Sirion eram povos, cidades que também guerreavam contra Israel, contra o reinado de Davi. E o Senhor, ele fala que a voz dele faz saltar o Líbano e o Sirion. Ele está falando aqui para nós que não importa o tamanho do seu inimigo, não importa o tamanho daquilo que vem contra você, o Senhor, ele é poderoso para lutar as suas guerras, para guerrear as suas lutas, para fazer abalar, para fazer saltar, para fazer tremer todo e qualquer inimigo que se levante contra a sua vida. Lembrando sempre que os nossos inimigos não são de carne e nem sangue, mas são principados e potestades. Nossa luta não é contra o nosso irmão, mas contra Satanás, que tenta nos derrubar, que tenta nos destruir. E a forma que você vence ele é ouvindo a voz do Senhor e sendo obediente até o fim. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor, ela dá claridade ao nosso caminho. Diz o Salmo... Oi? Diz o Salmo 119 que a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? E a voz do Senhor, que é a palavra de Deus,
ela despede chamas de fogo, ela clareia o nosso caminho de forma que a gente possa andar, possa caminhar, possa seguir em frente, sem tropeçar, sem desviar o caminho, sem errar. A voz do Senhor, ela nos guia, ela nos direciona. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O deserto é um lugar de intimidade com Deus, solitário, improdutivo, e não é um lugar de moradia, mas um lugar de crescimento espiritual. Então, meu irmão, não importa o deserto que você esteja passando, lembre-se de uma coisa: o deserto não é um lugar de moradia. O deserto é um lugar de passagem. É um lugar que você passa, que você aprende o que você tem que aprender, e que você chega no seu destino final, né? Às vezes nós relacionamos o deserto com alguma provação que estamos passando, com alguma dificuldade que estamos passando, com a falta de alguma coisa, né? A gente acaba relacionando o deserto com esses tipos de coisas na nossa vida. E você pode estar passando por um desses desertos na sua vida. Um deserto financeiro, um deserto familiar, um deserto de amigos. Não sei. Mas o Senhor, Ele faz tremer o deserto. Isso mostra que Deus está com você no deserto, Deus está com você nos montes, Deus está com você aonde você estiver. Deus está com você. E é no deserto, é no lugar de solidão. Porque o deserto é vazio, não tem nada lá. Mas é no deserto que nós temos as maiores experiências de intimidade com Deus. Temos as maiores experiências de relacionamento com Deus. Talvez Deus esteja te levando para o deserto para ter mais intimidade com você. Porque o propósito de Deus na nossa vida é ter relacionamento conosco. Não é que você venha à igreja todos os domingos. Não é que você saiba a Bíblia de cor salteado. É bom. É bom vir à igreja. É bom saber e conhecer a palavra do Senhor. Mas Deus quer que você tenha relacionamento com Ele. E um relacionamento de amigo, um relacionamento de pai e filho. Um relacionamento próximo e íntimo. De forma de que quando você for tomar alguma decisão ou fazer alguma coisa na sua vida, você consulte Ele primeiro. Você ouça a voz dEle. A voz do Senhor faz da cria as corças. Eu achei muito lindo esse versículo, essa frase que ele fala, que a voz do Senhor faz da cria, faz gerar, faz dar vida. E me lembra o Gênesis 1:3, que o Senhor disse: haja luz e houve luz. Foi pela palavra do Senhor, foi pela sua voz que todas as coisas vieram a existir. O Senhor disse e aconteceu. O Senhor falou e as coisas vieram a existir. É o Senhor quem abre a madre. É o Senhor que faz de mãe, de pessoas, de mulheres que não podem ter filhos, terem filhos. Eu tenho uma tia, né, que não podia ter filhos e hoje para a glória de Deus, né, ela tem um filho. Isso é um milagre. Isso é Deus na vida dela. Isso é a voz do Senhor confirmada na vida dela. E ela pode ser confirmada também na sua vida. Isso pode acontecer com você. A voz do Senhor traz inspiração, vontade de viver. Em seu templo, todos dizem glória. Quando é mesmo Deus falando conosco, quando é Deus falando com o seu povo, com a sua igreja, há uma confirmação conjunta, há uma unidade no corpo, né, na igreja, que comprova que realmente é Deus que está falando, que é Deus que está guiando, que é Deus que está direcionando. Por isso que todos dizem glória, por isso que todos dizem e afirmam, né, glória, afirmam sim, como se falassem assim, é mesmo, Deus está aqui, Deus está falando em seu templo,
todos dizem glória. E que possamos, meus irmãos, ser assim, esse corpo unido, que quando Deus nos falar aos nossos corações, nos direcionar para os caminhos que Ele deseja que nós possamos caminhar, que todos possam dizer glória, que todos possam afirmar, estar no mesmo espírito, estar na mesma unidade. Porque o Senhor não atua onde há divisão, onde há inimizade, mas onde há unidade. Que nós, como corpo, como igreja, possamos caminhar nessa direção, na direção que o Senhor dá para as nossas vidas. Mas aí eu lhe pergunto, pode mesmo o homem ouvir a voz de Deus? Você já ouviu a voz de Deus nitidamente falando com você? E eu posso dizer que sim. A Bíblia ela nos mostra vários relatos, vários textos que mostram que Deus ele falou com o homem. Um deles é quando Deus falou com Moisés no meio da sarça ardente. Nitidamente Moisés ouviu a voz de Deus ali no meio da sarça. Nós podemos sim ouvir a voz do Senhor nitidamente falando conosco. Claro que isso não vai ser todos os dias, mas por alguns momentos sim. Mas o Senhor ele fala conosco através da sua palavra. O Senhor ele fala conosco através de músicas cristãs. O Senhor ele fala conosco através de pessoas. Cabe nós estarmos sensíveis à sua voz, sensíveis à direção que Deus ele tem para as nossas vidas. E uma das coisas que nos faz ter certeza de que é Deus falando conosco é que temos paz. A voz do Senhor, ela traz paz para o nosso coração. Se você, meu irmão, está sem paz, porque tem que tomar alguma decisão, tem que tomar algum passo na sua vida, pare, ouça o Senhor. Com certeza, a vontade dele vai trazer paz para a sua vida. A vontade do Senhor e a voz do Senhor, ela traz força e coragem para realizarmos a vontade dele. E a voz do Senhor, ela, quando nós obedecemos a ela, quando nós ouvimos, quando nós praticamos aquilo que o Senhor ele tem nos dito, nós somos abençoados em tudo que fazemos. Então, você quer ser abençoado? Você quer ser vitorioso? Você não quer passar, talvez, por derrotas? Ouça sempre a voz do Senhor. Você quer ter sucesso nas suas decisões? Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz de Deus. Pare e escute aquilo que Deus ele tem para te falar. Então, para que não demore muito, para que você não ouça a voz de Deus, pare agora. E faça uma oração enquanto eu vou cantar uma canção, que você possa fazer uma análise da sua vida. Será que nesse ano de 2013 que passou, para tomar as decisões da minha vida, eu parei para ouvir o Senhor? Será que eu fiz isso? O que é que eu preciso fazer agora, no ano que vem, para que eu tenha mais êxito na minha vida? Talvez você precise parar mais e ouvir a voz de Deus. Talvez você precise buscar mais intimidade com o Senhor. Porque a voz do Senhor, ela faz tremer o deserto. Porque a voz do Senhor, ela quebra os cedros do Líbano. Porque a voz do Senhor, ela despede chamas de fogo. E ela trará, sim, a clareza que você precisa para continuar caminhando.